Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e no programa de hoje nós vamos fazer um resumo do WFP, evento que aconteceu neste final de semana, e mais uma vez eu tenho a participação do meu amigo Ricardo Marques para compartilhar todo o conhecimento dele com a gente e para poder trazer para vocês todas as informações possíveis sobre o final de semana de competição. Seja bem-vindo, Ricardo. Valeu, professor Girafares, por me ter aqui para o segundo episódio. Então vamos lá, a gente vai fazer 3 blocos desse programa. O primeiro deles a gente vai fazer um panorama geral da competição, o que a gente achou do campeonato em si. No segundo bloco a gente vai trazer alguns pontos interessantíssimos que tivemos nesse final de semana, como a quebra de equipamentos, o clean do Guilherme Malheiros comparado com o do Hatfield, o que aconteceu ali que eles erraram a plaquinha, todos os detalhes possíveis. E no terceiro bloco a gente vai fazer um apanhado básico dos atletas que venceram a competição, quem nos surpreendeu, quem nos decepcionou, de maneira geral. No meio da semana eu vou fazer um programa mais completo, com todos os detalhes, contando quem avançou para a grande final e todas as informações padrões que vocês costumam acompanhar aqui no Odd News. Bom, vamos lá, Ricardão. Eu já vou dividir aqui a nossa tela. Para as telas de notícia, eu queria saber de você sobre o panorama geral da competição. Deixa eu voltar aqui. Panorama geral da competição, o que você achou? Por completo, eu achei bem organizada, que nem foi o Tour 1, né? Eles, como que eu posso dizer isso? Eles deixam bem bonito de assistir, né? Sim. Bem profissional, padrão games, digamos assim, mas com vários erros técnicos, seja equipamento ou na contagem de peso, ou quando tem erro de equipamento, como que eles lidam em relação ao tempo novo do atleta, que a gente vai entrar em detalhes aí com o GHD, a bicicleta do Ricky Gorard e o peso que eles escreveram errado do Malheiros. Perfeito. Em relação a provas, o que você achou? Panorama geral das provas, da programação em si. Eu achei boas. Eu achei que faltou uma prova mais longa duração e eram 6 eventos com a parte A. 6 eventos e eu acho que o evento 4 era a parte A e a parte B. Tá. Eu achei bom e bem programado, mas faltou um odd mais longo, na minha opinião. E eu acho difícil você organizar um campeonato desse calibre com só 6 eventos. Mas, já que são várias tours e são várias oportunidades, e no final das contas é quem somar mais pontos que importa, né, para poder agora classificar para Copenhagen. Não acho necessariamente um problema por causa do formato que é a competição, né? Na minha opinião, o campeonato aconteceu assim, conforme foi o primeiro campeonato, não tivemos tantas adversidades assim de organização ali geral das provas. Acredito que a parte da arena estava um pouco menor do público do que da última vez, mas Sim. não assim do número de telespectadores de arquibancada. Então parecia que estava um pouco mais cheio, mas com uma quantidade menor de arquibancadas. Sim. Achei que a competição teve pontos altos muito legais, como foi a prova da corrida. Cara, o cenário tava animal, era um nascer do sol assim, mas estava meio nublado, cara, tava lindo. Me surpreendi muito no começo da competição com a performance de grandes atletas. No segundo dia começamos com o Dallin Pepper na última bateria, Jason Hopper na penúltima. Então era muito surpreendente a parte atlética que nós vamos comentar posteriormente. Ainda assim, acredito que seja um evento que não gera retorno financeiro para quem organiza, é uma aposta. E eu não sei quanto tempo vai durar essa aposta, mas foi possível ver que os atletas, na minha opinião, estavam bem cansados, assim, principalmente os que participaram do CrossFit Games. Sim, e foi uma coisa que a gente conversou. Essa temporada foi bem adversa, porque o WFP tem 3 tours, Sim. Aí cada tour tem um qualifier, Sim. E daí, quer dizer, não são 3 tours, né? 2 tours na final. 2 tours na final. Daí a temporada do Games teve o Open, daí teve a semifinal online, aí teve todas aquelas semifinais nas quais alguns atletas podiam ter feito várias delas. O Johnny Koskis fez 3 classificações para conseguir chegar ao Games. E daí no meio o WFP e mais online qualifier, então eu acredito que muitos atletas que não estão acostumados a competir tanto numa temporada não tiveram a performance tão boa quanto normalmente, porque é mais adverso, né? Um volume muito grande de competição. Não só do WFP, como a temporada do CrossFit Games foi muito longa, como você comentou. E eu acredito que isso vai cobrando um peso, principalmente os atletas que estavam sempre brigando, né? Porque daí a competição é mais difícil ainda para eles, né? São mais cobrados. Correto. Bom, agora eu vou dividir a tela aqui em oficial. Vamos puxar algumas notícias que eu separei para vocês. A primeira delas eu gostaria de falar, já era logo de cara uma quebra bem importante, que foi esse vídeo aqui, ó, que foi a quebra do GHD da prova de número 3 do Austin Hatfield.
Você acompanhou essa prova? Assim, então, isso que eu ia falar, foi aí que começou como que eu posso dizer, os ataques do Hiller na internet, né? Porque o Hiller vai usar qualquer oportunidade dele para criticar o campeonato, que eu não acho necessariamente uma coisa negativa, porque críticas são construtivas. E aparentemente esse erro do GHD foi da organização que não fez direito, né? Teve muita gente culpando a Rogue, que não fez a montagem dos equipamentos, mas na verdade foi a própria organização que era responsável por montar eles. Aqui a gente já pode puxar um ponto que a gente tem talvez uma divergência. Eu acho que a Rogue, num evento desse porte, ela deveria montar os equipamentos que ela fornece. Claro, deveria, né? Justamente para esse tipo de coisa não acontecer. Eu não sei qual que é o acordo que a Rogue tem com o WFP, que não foi o caso, mas como que eu posso dizer, é muito displicente do campeonato, né? Não averiguar que os Porque assim, são bons. o que a galera gosta de levar aqui em consideração? Que você compra um remo da Concept, você compra um GHD, você monta na sua casa. Sim, sim. Mas não tem a repercussão negativa caso aconteça um problema de montagem, né? Correto. Aqui há um problema gigantesco. Quebrou o GHD, todo mundo vai ficar com aquele pensamento, será que o GHD da Rogue é confiável? E a gente sabe que é, né? Sim, a claro. maioria sabe que é. Mas gera esse problema. Então eu acredito que nesses eventos de grande porte, O certo quando seria a a própria marca Rogue patrocina, fazer, claro. eles mesmos. Até porque o Hiller, você falou, começou os ataques do Hiller, eu já vou puxar a segunda notícia, que é em relação ao equipamento, que foi a questão da bike que quebrou. Do Ricky Garage. E aqui o Hiller postou um vídeo que mostrou as pessoas, os voluntários montando o equipamento os ergômetros. Exato, que foi muito provavelmente os mesmos voluntários que montaram o GHD defeituoso. Então, assim, é bem complicada essa situação, por quê? Porque você coloca a marca em check num evento que deveria promover o nome da marca. Certo. E o curioso é que aqui vocês estão vendo a bike dele quebrando no pedal, mas ele teve 2 problemas com 2 equipamentos, o mesmo atleta, o Rick Garrett. O primeiro deles foi em relação ao painel, não estava funcionando, e o segundo foi essa questão do pedal da bike. Antes da gente avançar, eu queria perguntar para você o que você achou da maneira com que o campeonato solucionou o problema dos dois defeitos. O do GHD. O do GHD eles pegaram a prova do Austin Hatfield, dali pra frente onde estragou o equipamento, eles fizeram uma média de quanto o pessoal demorou no GHD, quanto o pessoal demorou na bike, que era o último movimento, e colocou ele na 16ª colocação. Correto. O do Rick Gard foi um pouco diferente. Foram substituídos as bicicletas. Então ele perdeu um tempo na execução ele teve um desconto no tempo total dele, que seria o tempo para fazer a troca do equipamento. Sim. Então, é muito fácil falar que eles deveriam já ter um GHD aposto para caso acontecesse e que a transição deveria ser só subtrair o tempo que ele perdeu de sair de um GHD e ir para o outro, ou sair de uma bike e ir para outra, certo? Mas não foi o caso, né? Quer dizer, do Ricciardo foi, mas pelo que eu entendi, o Hiller falou ali que ele demorou muito mais tempo do que os 30 segundos só que eles tiraram, e que provavelmente o score dele teria sido melhor do que foi. Mas eu acho que, bom, é um campeonato novo, né? Apesar deles falarem que eles iam solucionar todos os problemas da CrossFit, eles estão apresentando vários. Deixando um pouco a desejar. E erros que a CrossFit nunca teve, pelo que eu me lembre, em relação à falha de equipamento. Inclusive, esse ano, o Dave Castro postou um vídeo deles testando todos os remos que foram usados na primeira prova do Games, e uma dos testers, que é uma ex-atleta Games, fez 1000 metros em cada um dos 80 remos para ver se algum deles tinha uma diferença, e ela achou problema em 2 deles. Então, eu acho que isso é uma coisa que o WFP muito provavelmente não fez, que foi só fazer 30 GHDs em cada GHD ou algo assim, ou testar todas as bikes para ver se estava tudo funcionando bonitinho, e acho que muito provavelmente eles vão começar a fazer para a próxima tour para não ter mais esses problemas, né? Exatamente. Eu achei assim que na prova do Austin Hatfield ele foi beneficiado com o problema, porque ele estava em último na bateria, e era uma prova assim, terminava com a bike, ainda que não é um movimento que ele teria uma vantagem sobre atletas mais pesados. Sim. E eu acho que ele ficou até satisfeito de ficar no meio da tabela nessa prova. Era uma prova que ia puxar ele bastante para baixo. Principalmente porque era um ski, deadlift pesado, GHD e terminava com bikes. Então eu achei que até que beneficiou um pouco ele. Foi uma solução diferente da que eu pensei.
eu pensei em duas diferentes, colocar ele para fazer de novo a prova, Sim. ou, sei lá, na hora ali ter pausado a prova dele, esperado a galera terminar e ele pulado pro GHD do lado, mas daí ele também estaria descansado. Então eu achei que a maneira com que eles conduziram foi melhor do que eu esperava. Sim, que daí você não precisa mudar a organização do evento. Isso, né? Agora com relação ao Rick Gart, eu achei que, vamos dar um exemplo, eles estão brigando por segundos nas provas. Claro. Então qualquer alteração que tenha de equipamento, você sai daquele foco mental teu, você tá com um problema que você não sabe como resolver, que pode acabar com a tua competição. Então o dele foi bem desanimador, tentaram corrigir de uma maneira rápida, mas eu acho que prejudicou assim o atleta, e eu acho assim que, putz, vou dar um exemplo, teve várias provas ali, principalmente aquela do que terminava com overhead lunge, que 10 segundos separou o primeiro do 12º colocado. Sim, quanto mais curto, mais... Então, assim, cara, é bem complicado porque você acaba deixando a competição injusta, né? Então Claro. é um problema, claro, a organização tem um problema. Aqui eu queria levantar só um ponto. Eu acho que o WFP ele paga muito pela língua, né, cara? Porque quando você aponta o dedo pro outra pessoa, você deixa as suas costas desguardadas. E ali mostrou, né? Eles apontaram o dedo para CrossFit Games, falando que eles iam sanar todos os problemas, que iam cuidar dos atletas, responsabilidade. E a gente sabe que a segurança era a maior prioridade e o Ross Redfield caiu com o Cox, né? caiu com o Cox no GHD. Então, cara, é Por complicado. sorte ele não teve nada, né? Graças a Deus não teve nada, mas a gente sabe que fatalidades podem acontecer e eu acho que eles ainda estão anos-luz com relação a equipamento, a juízes, a propostas de segurança do que a CrossFit demonstrou. Até a organização do vídeo da primeira prova que eles botaram o tempo descendo. A primeira bateria das mulheres foi do Challenge daí. Isso. Foi do Challenge, que é uma categoria abaixo, foi com cronômetro regressivo. Isso deu uma baita confusão ali, os narradores não sabiam o que falar. Ainda mais que estava escrito tempo restante e regressivo. O tempo caindo, tipo... Não fazia sentido. Mas eu vou falar pra você, eu gosto muito daquele formato, acho que você também gosta, que vai diminuindo o número de reps que os atletas precisam completar. Correto. Visualmente ele é bem fácil pra quem tá vendo. Né? Isso, e você não precisa saber qual que é o número total de reps, né? Então no Games você tem um odd que tem corrida com um monte de wall ball e, sei lá, GHD, e você tem que somar todas as reps para saber qual que é o total. E ali não, porque já ali começa com o número total de reps e vai caindo, e quando o atleta fecha a prova, 0. Bom, vamos lá. Agora vamos para a próxima notícia, que aqui é a tua especialidade da casa, né? Levantamento de peso. Eu queria te falar o seguinte. Primeiro vamos pôr aqui o do Malheiros, né? Aqui já houve uma confusão ali na montagem da plaquinha das cargas. Guilherme Malheiros, ele acertou, ele fez 400 libras, se não me engano, 405, e ele subiu para 440. Ele tentou 2 vezes, errou as 2 vezes, 440, ele diminuiu a carga para 430, na plaquinha mostrou 420, e ele fez a carga. Correto. Então, assim, o Malheiros é engraçado, o pessoal ainda falou, não, foi muito fácil 430. Você, como um levantador de peso, sabe que às vezes o movimento encaixa e fica leve, mas às vezes você sobe 1 quilo de cada lado, o movimento já não encaixa direito. Correto, exatamente. Quanto mais perto do teu PR, o menor dos pulos já muda tudo. Então, perfeito. Você pode ter um clean muito bom com 98% do teu PR, mas você bota 102% e já não sai mais. E você acha que chegamos no limite do clean dele? Aparentemente sim, já que ele errou 440 libras 2 vezes. Talvez no dia... acredito que sim, não sei se ele já chegou a bater PR na academia, eu acho que não. Ele não fala, né, cara? Ele nunca mas pro dia, com certeza foi o PR dele, porque ele errou os 440. Eu acredito que é possível, descansado, ele faça 440 na box. É bem possível, por quão fácil foi o 430. Eu acho que o problema dele tá sendo o encaixe aí do 440, que ele perdeu a barra embaixo. Sim. Não tá sendo força pra subir, pra puxar. Eu acho que a barra ficou um pouco na frente, e aí a barra escorregou dos ombros dele, né? Show. Bom, na sequência, o Austin Hatfield, que não sabia dessa mudança da carga, que estava errada a plaquinha, botou 422 para ganhar do menino Malheiros e fez a carga, né? Sim, eu acredito que foi um PR da vida, porque eu sei que ele já postou, acho que 405 ano passado no Games, falaram dos 405 dele. Então eu tenho quase certeza que isso aí foi um PR da vida, e pra ser um PR foi muito bom, inclusive. E ele tá bem sofrido esse PR, né? Está bem... dá pra ver que é PR mesmo, dá pra ver que é PRzão. Bom, aí o pessoal falou que ele meio que fez uma provocaçãozinha no final do movimento. Cara, eu não analisei isso, os dois treinam na MyRain, estão em casa... não teria por que um provocar o outro lá. Eu também acho que não. Tipo acho assim, que foi uma colaboração foi só uma parada foi assim. Reflexo. Foi só um reflexo, exatamente. E aqui o ponto
o ponto crucial de todo esse levantamento foi o seguinte, cara, deu uma repercussão bem legal. Por quê? Porque o Malheiros, quando ele terminou, ele foi da entrevista, porque ele tinha ganhado a bateria anterior, e ele falou, né, que tem o rei da Salt Bike e tem o rei do Barbell, que é ele, Uhum. né? O rei da Salt Bike, se eu não me engano, é o Dallin Pepper, Agora e ele é o ele rei do o Daniel Barbell. Pepper ganhou a prova da bike Da nesse bike, ano. é. Uhum. Então ele é o rei do Barbell. Bom, logo na sequência, a Austin Hatfield levantou 422, achou que tinha ganho e falou que o rei do Barbell mudou de dono, né? Então é o criador de coelhos. E o Hiller chegou a fazer um post, né? Dizendo que o Hatfield era o novo rei do Barbell. E eu comentei, até falei, não, ó, o Malheiros fez 430. Logo em seguida eu fui tirar um print pra mandar pra vocês e ele tinha deletado o vídeo, o safado. Tinha deletado o vídeo. Percebi que tava errado. Percebeu que tava errado, mas assim, foi um erro da organização aqui que errou a plaquinha. Até o Malheiro se surpreendeu quando contaram pra ele que era 430. Que é outro problema, né? Eles erraram, a organização cometendo mais um erro. Que Básico, né? eu Básico. não vou falar aqui que, se o Hatfield soubesse que era 430, ele ia botar 432 e ia fazer. Muito provavelmente não ia acontecer, mas ele poderia ter tentado Poderia, e a né? gente ia ter mais uma emoção aí, mas a organização cometeu mais um erro aí Exatamente. na contagem do peso. Para fechar essa parte aqui de notícias, compartilhando filmagens com vocês, eu gostaria de colocar aqui o vídeo da Pirulete da Danielle Breno, que me chamou muita atenção. Esse foi o último que ela fez, então ela até que se desequilibrou um pouquinho, mas cara, ela fez a prova inteira, assim, ela colocou quase 2 minutos no segundo colocado nessa prova e dominou, cara. O movimento ginástico dela é muito bonito, cara. Isso é uma coisa que o Victor Hoffer também fez e que eu nunca tinha pensado, mas quando você bota um espaço grande para fazer a pirueta, essa é a maneira mais eficiente e rápida de fazer, com certeza. Inclusive eu vou praticar isso terça-feira, mas normalmente quando a gente faz dentro da box, a gente faz um quadrado bem menor, você vai ser obrigado a parar ali para poder fazer dentro. Sim. Mas já que eles têm esse espaço tão grande, eles fazem se movendo. Muito mais inteligente, muito mais eficiente e rápido, né? Você falou do Vitor, né? Uhum. E uma coisa que eu queria perguntar pra você. Tivemos várias baixas nesse campeonato, acho que foram 3 da categoria feminina e o Vitor foi um da categoria masculina, né? Você acha que o acúmulo de treinamento, aquilo que a gente tá vendo, o acúmulo de competição, pode cobrar um preço nos atletas e aumentar o número de lesões deles? Eu acredito que sim, justamente porque você está sempre tentando se manter em pico, então a intensidade dos treinos vai ser muito alta, né? Talvez o volume não seja tão alto, mas quando a intensidade está alta e você tem que, por exemplo, fazer uma semana de treino muito difícil e daí no fim da semana você tem que fazer um levantamento, um clean pesado, a chance de você se lesionar é muito maior. Então quando você está entrando em pico para uma competição, o treino de força vai diminuir muito, né? Por risco de lesão. E você não vai ficar mais forte em 3, 4 semanas. Entendi. E já que eles estão competindo com tanta frequência, eles têm que se manter forte, então eles têm que continuar fazendo esses levantamentos pesados e fazer muitos WODs de alta intensidade, e eu acho que isso aumenta o risco de lesão e é o que está mostrando, né? Antes da gente avançar então, Ricardão, para a parte falar da performance dos atletas ali, que hoje a gente vai dar só uma pincelada nessa questão, eu gostaria de perguntar para você assim, você conversou em particular com um atleta da elite e que falou desse volume de competições e já deu até um spoiler sobre a temporada dele, acho bem interessante, queria que você falasse pro pessoal. Então, eu competi com o Ty Jenkins no início do ano no Wodapalooza e a gente ficou amigo, digamos assim, não foi que ele é meu brother, mas eu mandei uma mensagem para ele perguntando o que ele estava achando da temporada com tantas competições, né? Porque ele fez o Wodapalooza no início do ano, daí ele fez a Tour 1 no Challenger, ele competiu no Syndicate e classificou pro Games, daí ele fez o Games, daí ele fez o Challenge mais um qualifier para essa Tour agora, que ele foi no Pro. E ele falou que com certeza não está se sentindo 100% no Pro devido ao volume alto de competição e o acúmulo de todas essas competições e treino pesado, mas que ele falou que gosta das várias oportunidades dele ganhar dinheiro e de competir, mas que ele vai abrir mão do Rogue Invitational esse ano para poder competir em Copenhagen no WFP, na final do WFP. Se ele classificar, né? Eu acho que ele tá para classificar, ele tava em oitavo a primeira tour ele foi no Pro, né? No Challenger. No Challenge. Mas então, ele, ali na lista, antes da última prova, você olhou? Ele tava, acho que em oitavo dos 10. Ele foi meio mal na última prova, né? Talvez ele não classifique. Daí acho que daí talvez ele vá pro Rogue, né? Se ele não for pra Copenhague. Mas é que foi aquilo que a gente já comentou, o volume de campeonatos foi muito grande. Eu acho assim, ele fez Desculpa te interromper, mas ele fez a semifinal online também.
O que eu ia te falar, o volume foi muito alto de campeonato esse ano. Eu acho que o pessoal estava levantando a informação de talvez o ano que vem o WFP não permitir que o atleta fizesse o Games e o WFP. Eles só podem fazer isso na quem tem o contrato garantido para o ano que vem. Certo. Eles não podem fazer isso com quem está na categoria Challenge ou quem está buscando entrar na prova via Qualifier Online. Então eu acho que o que vai acontecer é que os próprios formatos de campeonato, se o CrossFit Games continuar com o mesmo formato desse ano, vai se tornar um problema para os atletas competirem nos dois eventos e vão ter que fazer uma opção meio que forçada, Sim, né? sim. Porque eu não acredito que você consiga performar bem, ainda mais assim, quando a gente tem multicampeões, Tia Claire Tumin, até a Laura Horvat, que foi muito bem, vamos dar um exemplo assim, o James Spring, que mantém uma consistência, Roman Krenikov, esses top 5 de sempre, parece que eles não sofrem tanto. Agora, os atletas que estão ali de 10 a 20 colocados no CrossFit Games, cara, parece que eles têm um rebote muito maior, sabe? Não sei o que acontece, e eu acho que isso vai ser um impeditivo para a próxima temporada, sabe? Acho que eles vão ter que escolher, sim. Sim, eu acho que o nível do atleta vai influenciar muito nisso. Se você é um dos melhores ali, a chance de você ir bem em vários campeonatos seguidos vai ser bem maior, porque você já tem, como que eu posso dizer? Você já é muito melhor, então se você você tiver cair um pouquinho mal, você é melhor. continua melhor que os outros. Mas eu acho que outra coisa que a gente conversou, inclusive no WhatsApp, foi a periodização. Então, a Mayhem é uma periodização que eles se mantêm em pico por mais tempo, digamos assim. Não necessariamente um pico, mas eles fazem treinos mais tipo CrossFit clássico durante o ano inteiro. E uma Brute da vida, eles focam mais em off-season, então vão ter períodos do ano que eles não estão fazendo nenhum mod, é só corrida e é só treino de força. E eu acho que esses atletas vão sofrer mais nesse formato de competição. Sim. Mas talvez para alguns atletas, como foi o caso do Hopper, vale a pena, né? Porque Claro, daí ele vai lá e ganha o CrossFit Games. Exato. Nesse sentido. Vai depender do objetivo do atleta individual, né? Não, e eu acho que ano que vem a gente já começa o ano com uma escolha para os atletas, porque eu acho que quem está focando 100% no CrossFit Games vai ter que repensar a questão do Odapalooza. Sim. Porque a última semana do Open cai no Odapalooza. A gente já Sim. viu esse ano. Um exemplo é o Guilherme Malheiros, que você ir mal numa prova te deixa fora do CrossFit Games no Open, porque você não consegue ficar entre 1%. Né? A menos que eles façam aquilo que a gente conversou sobre o Odapalooza, botar um dos WODs do Open no meio, né? Mas eu não sei se o Dave Castro daria essa moral pro Odapalooza. Não sei. A gente tem sempre um conflito. Manda mensagem pro Dave Castro, vai ser minha resposta. A gente resposta. tem sempre um conflito. Se você perguntar, acho que ele vai responder. E agora vamos falar das performances dos atletas, vamos dar uma pincelada nos principais atletas que nos surpreenderam e nos decepcionaram, e no meio da semana vai ter aquele conteúdo completo para vocês. Vou jogar lá no leaderboard aqui para o pessoal poder acompanhar, e vamos começar a falar da categoria feminina, onde Laura Horvat deu a volta por cima, ela que ficou na 9ª colocação, se eu não me engano, na Tour 1, e veio e foi dominante, liderou o último dia, no penúltimo dia ela já liderou a competição, ela teve um problema na segunda prova que ela ficou em penúltimo da categoria. Como sempre, as provas de Street HSPU, o que jogou ela para a pior bateria no sábado, mas no domingo ela já estava na bateria principal e dominando o evento. Surpreendeu a performance dela, cara? A da Laura Horvat? Então, na verdade, eu me surpreendi mais pela performance dela no Tour 1, né? Porque o Tour 2 era isso que a gente esperava dela mesmo. Quem me surpreendeu mais que tá no pódio foi a Matal. Eu nunca botaria ela no pódio, não que ela seja uma atleta ruim, né? Mas... Sim, ela não é tão consistente, né? Tem campeonato que ela vai bem, vai mal. Então eu também não tava no meu top 5, a Matal. Na verdade, tava lá embaixo, mas conquistou pontos importantes para se garantir na grande final. Sim. Não fala você. Não, o Armor Klinger, que foi um nome pra mim, que foi o nome que eu já esperava ela no pódio, eu tinha colocado na 3ª colocação, e ela ficou na 3ª colocação na Tour 1. Ela é uma atleta que tá vindo muito sólida e muito consistente. Também. Muito consistente. Brooke, pra mim, foi uma surpresa. Foi que não esperava também. Terminou o Games ali, pareceu o cachorro morto. Cheguei triste, vou me aposentar. Daí essa semana antes do WFP ela postou, vou dar um pausa na minha aposentadoria que eu tenho que competir esse final de semana, então não dá pra entender. Aí pegou um 4º lugar. Na 5ª colocação ficou Lucy Campbell, eu colocava ela em primeiro e a Arielle Lowe em segundo, então elas ficaram em 5º e 6º. Mas aqui eu queria trazer um destaque negativo do leaderboard, que nós compartilhamos essa análise, que foi o nome de Olivia Kersters. Ela que ficou na 3ª colocação no CrossFit Games e aqui finalizou na 14ª colocação. O que você acha que aconteceu, cara? Eu acho que talvez pode ser o formato do campeonato, que o formato do Games favorece mais ela. Pode ser um acúmulo das competições e ela cansou. Eu não sei o que aconteceu. Eu botaria ela no top 3, inclusive. Eu botaria provavelmente a Laura Horvat, ela e a Lucy Campbell no top 3. Não nessa ordem necessariamente, mas eu não esperava ela no 14º. E ela começou o campeonato muito mal, ficou em último na prova da corrida. Que era esperado, isso sim, né? Cara, eu vou te falar um negócio, eu me surpreendi nessa prova da corrida.
Ó, ela ficou em último das mulheres, ela fez um tempo de 13:40. Cara, um tempo de 13:40 é um pace sub 5 na corrida. É bem bom. É um pace muito bom, cara. Um pace muito bom. Tá, e os homens terminaram em 10 e pouco, cara. É um verdade. pace absurdo, cara. O nível da corrida no CrossFit está me surpreendendo. E não só da corrida, né? Porque você pega os scores da corrida e depois você pega o score do clean. Ou seja, eles estão correndo muito bem e mantendo a força deles, né? Porque a gente esperava os cleans baixando com esses tempos na corrida, mas não é o caso, eles estão subindo também. Bom, vamos pular aqui para a categoria masculina, onde o Roman Khrennikov quebrou a sina que ele estava tendo com posições no pódio ali, não conseguindo performar. Teve um ano que ele quase ganhou o CrossFit Games, ele estava liderando muito à frente, se machucou, Exato. caiu para a segunda colocação e finalizou na primeira colocação no WFP. Você esperava esse atleta na primeira colocação? Não esperava o Khrennikov, inclusive eu esperava ou o próprio Jason Hopper, que tinha acabado de ganhar o Games, ou um Dallin Pepper, ou o James Sprague, para ganhar essa Tour 2, mas nenhum deles. O James Sprague, que está se provando ser o atleta mais consistente da CrossFit, ele ganhou o Games ano passado, todo mundo disse que foi sorte, ele não merecia ter ganho, mas ele está mostrando que ele realmente era o homem mais condicionado do mundo no passado. E daí esse ano ele já ganhou o Wodapalooza no início, desculpa, ele não ganhou. Ele ficou em segundo na Tour 2, na Tour 1, agora ficou em segundo na Tour 2, quarto no Mayhem Classic. Quarto, mas terceiro no Games? E terceiro no Games. Então ele tá pegando pódio quase toda a competição que ele vai. E tá provando que ele mereceu aquele título ano passado. E para vocês que acompanham o canal, eu já falo isso em outros programas, mas é isso que a gente vai ver no leaderboard da categoria masculina quando não se tem um cara dominante como Matt Fraser. Exato. Oscilações na primeira colocação em diferentes campeonatos. Por quê? Porque eles dependem muito das provas que caem para sua valência, sua característica física ser aflorada. James Sprague, para mim, é um atleta mais completo. Se tivéssemos aqui 4, 5 provas e provas com uma longa duração, eu acho que ele teria saído bem. E a pior prova dele foi a prova 2, a do Street HSPU. Ele teve muito problema naquela parte, era um volume absurdo de handstand push-ups. Então ele é um atleta grande, né? Sim, então, com os braços bem longos. Bem longos, então ele sofreu ali no final. Patrick Vellner foi a maior surpresa na recuperação, vamos falar, Exato, né? a gente espera isso do Vellner, né? Ele já pegou pódio no Games, acho que 3 ou 4 vezes. Só que na Tour 1 ele ficou em 23º, daí eu achava que ele tinha largado de mão e ia aposentar. Ele postou no Instagram que não gostou do score, do resultado dele na última Tour. E aparentemente não gostou mesmo porque ele voltou e pegou o pódio agora. Dominante, cara. Esse aqui é um atleta que é um exemplo, cara. Ele tava aposentado, né? Largou a temporada do CrossFit, veio pro WFB por conta do contrato que ele achou interessante, um novo modelo para divulgar o evento. Foi muito mal na primeira tour, fez um post nas suas redes sociais dizendo que ele se sentia envergonhado pela performance, que ele não queria ser lembrado assim, se o filho dele visse essa competição como a última que ele competiu, não seria legal ficar em 23º lugar, ele não apresentou, ele parecia muito cansado naquela primeira tour. Sim. E ele deu uma volta por cima, foi dominante, disputou de igual para igual a competição inteira, ele foi muito sólido na competição e conseguiu seu lugar no pódio aqui, levantando a torcida no final. Dallin Pepper em quarto, Rick Gard em quinto, bons nomes. Jason Hopper deu uma boa caída, foi para o 8º lugar, né? Então ele que tinha pegado um pódio na primeira tour e deu uma ganhou Games. Ganhou Games. Austin Hatfield também enfrentou grandes problemas nessa competição, terminou em nono. E ganhou a Tour 1. Exatamente. Mais um nome que eu gostaria de falar para você. Além do Guilherme Malheiros, que me surpreendeu, ele caiu um pouco no leaderboard final, ele terminou em 14º, acho que a primeira e agora 16º, mas vai garantir uma vaga. Ele já tinha o contrato, né? Mas ele chega competitivo na última tour para conseguir talvez um Procard para a próxima temporada. Mas eu gostei de ver a performance do Samuel Quent, cara. Ele foi para a última prova na bateria mais difícil, ele foi mal na última prova, mas foi um cara que a gente já viu ele como segundo colocado em CrossFit Games, depois ele não conseguiu classificar no ano seguinte pro Games, que foi muito mal numa semifinal, e agora ele conseguindo voltar para a bateria dos atletas ali melhores, me chamou muito a atenção. Ele é um cara que tem muitos altos e baixos, né? Que nem você falou, ele ficou em segundo em 2020, e no ano seguinte ele nem classificou, então eu não sei qual que é o problema dele, mas ele me surpreendeu positivamente nesse campeonato. Perfeito. Então nós demos uma boa pincelada, quase 10 horas da noite, acabou tarde esse campeonato, e eu e o Ricardo estamos bem cansados, a gente queria fazer esse conteúdo para postar logo cedo na segunda-feira. Na quarta sai um vídeo completo falando de todos os detalhes, os destaques, aquele jeito informativo que vocês gostam. Ricardo, eu queria que você falasse só um pouquinho do teu patrocinador de grip. Nós vamos você tá lançar. Com grip aí? Eu esqueci de pegar. Eu vou pegar. Vai falando que eu vou buscar lá o grip. Beleza. Então, galera, eu sou patrocinado pela Complaint Department lá dos Estados Unidos. Temos
acho que mais 2 atletas brasileiros que também são patrocinados por essa marca. O dono da marca é brasileiro, um deles é o Guilherme Domingues, que foi agora pro Games, Master 35+. Eu acho que... Você sabe que posição o Domingues ficou? 11º, Não lembro. 16º? Não sei, ele foi bem. Também é patrocinado pela marca e eu trouxe alguns grips pro Brasil e a marca logo vai vir pro Brasil também, vou esperar focar. Isso é. Beleza? Vem nesse saquinho. O grip... Baixa ele aqui que tem esse poder. O grip é muito bom, o professor Girafales tem um. É muito bom o grip. Eu vou fazer um review completo desse grip quando a gente conseguir. Eu tô testando ele, eu já usei em 3 treinos. Beleza? Provavelmente eu use ele no TCB e eu vou fazer um feedback pra galera. A aderência do grip é absurda, gruda em qualquer barra muito bem. Não é que ele é muito espesso, mas é que ele é de uma espessura ideal que a durabilidade dele vai ser muito maior do que a concorrência. Eu tenho o meu desde o Norcal, ele tá novo ainda, ele não perdeu aderência, não parece que vai ceder breve. E depois eu vou colocar na descrição aqui a página deles lá, Isso. para vocês seguirem. Logo ele vai vir pro Brasil, o Ricardo vai fazer toda a parte de promoção e venda e vocês podem entrar em contato direto com ele. Isso, e daí vocês têm cupom de desconto também, Marques10. Isso aí, show de 10% bola. off. Vocês conseguem dar um descontão. E quando vierem para Curitiba, podem treinar com a gente, que todo mundo que ajuda o canal e ajuda os atletas que vêm aqui, que são envolvidos, quando estão em Curitiba, tem o passe livre para treinar com a gente em algum lugar. Pode só avisar, mandar mensagem no Instagram. Isso a gente faz a ponte, né? Exatamente. Então, se você chegou até o final desse vídeo, vai meu super agradecimento. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar os vídeos do canal para ajudar com o engajamento. Não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma informação do meu, do seu, do nosso WOD News.